Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu venho trazendo aqui algumas notícias relacionadas a criptomoedas, como por exemplo, teve aí uma previsão de um trader falando que o Bitcoin pode chegar aí a 113 mil reais em breve, né? Em breve, digamos assim, curto prazo até o início do ano que vem. Mas vou falar qual foi o tipo de análise dele para ele chegar nesse tipo de previsão. E assim, lembrar que tudo aí é uma previsão, é uma possibilidade, não é uma certeza. E também dar minha opinião sobre o que eu acho sobre isso, se isso de fato é factível, então se isso aí é muito ilusão do cara, se o cara tá sonhando demais. Falar também sobre a declaração do Donald Trump, que aí acabou falando muita besteira, muita bobagem recentemente. Tem muita gente falando muita merda do Bitcoin, essa é a verdade. E assim, isso aí não é uma exclusividade de quem sabe pouco, ou então quem tem cargos pouco importantes. Como por exemplo, esse cara aqui tem um cargo, acho que o mais importante do mundo, o homem mais poderoso, a pessoa mais poderosa do mundo, falando a asneira do Bitcoin. E assim, vou falar porque ele falou isso e porque outros governantes tendem a falar a mesma coisa. Simplesmente os caras sabem aí que estão perdendo o jogo, os caras sabem que o Bitcoin vai substituir aí com o tempo, isso é questão de tempo, o meio tradicional de se fazer pagamentos por bens ou serviços, por se transacionar por bens ou serviços. Falar também sobre o caso da casa de um piramideiro que foi aí ateado a fogo pelos clientes revoltados, exatamente, tá? Um piramideiro aí, um líder de pirâmide, não se sabe até o momento se de fato o cara era dono da empresa piramideira, se o cara ali apenas era um líder, apenas um administrador, e assim, ele sendo dono ou não, simplesmente ele sendo administrador, ele sabia do que rolava ali, ele sabia que se tratava de uma pirâmide financeira que na hora iria cair. E pasmem, tá? A pirâmide financeira prometia cerca de 100% de retorno de lucro em 15 dias, exatamente, piramidão escanzão brabo, mas teve gente aí que eu creio sim que achava que o negócio era legítimo, era legal. Vou dar todos os detalhes sobre esse tipo de acontecimento, onde foi que aconteceu, o que aconteceu com o piramideiro, será que ele estava dentro da casa que pegou fogo? Então para você saber sobre essa e as demais informações, fica comigo até o final desse vídeo, que eu garanto, você aí não vai se arrepender e vai ter informações muito úteis, beleza? Agora, você é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, peço a você que se inscreva, caso não seja inscrito, que todo dia tem vídeo novo, e também já vai dando logo like, compartilhando com geral inteira, tá galera? Caso você por algum motivo queira entrar em contato comigo, trocar uma ideia comigo pelo WhatsApp, é só adicionar esse número que tá passando aí embaixo na tela, que também vai estar na descrição, que é o número do WhatsApp do canal. E caso você também queira participar ali de um grupo de discussão no Telegram, o link também estará aqui embaixo na descrição, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos aqui pro vídeo, tá? Porque é o seguinte, será que o Bitcoin de fato possa atingir 113 mil reais aí durante os próximos meses, ali o início do ano de 2020? Olha, seria uma dádiva para todos os criptoentusiastas, tá? Agora é o seguinte, a minha opinião em relação a isso, o que eu acho em relação a isso? Eu acho que isso é uma previsão ainda muito longe, muito distante da nossa realidade, não é impossível de acontecer. Você vê o Bitcoin nos últimos 9 meses aí, foi o melhor investimento que teve, melhor que ouro, melhor que prata, melhor que petróleo, a maior valorização mesmo havendo essa queda aí. O Bitcoin, para quem não se lembra, saiu da casa de 3.200 dólares no final do ano passado para mais de 13 mil dólares. E assim, possa ser que ele repita esse tipo de valorização? Sim, nada é impossível. Tá? O problema é o seguinte, que há aí problema de suporte de resistência, então ao bater ali uma certa resistência o Bitcoin possa ser que caia. Também temos aí o problema das baleias, que recentemente foi o problema que fez com que o Bitcoin caísse aí mais de 7 mil reais. Então você vê, e de fato esse é um problema aí muito recorrente, não somente de hoje. E a partir do momento que essas baleias passam a agir, tem também o pânico no mercado, panic sell, né, que as pessoas ficam ali meio receosas, com muito medo, passam a despejar os seus ativos. São chamados aí mãos de alface, então todos esses problemas aí tem que ser levados em consideração, e esse cara aqui não levou. Obviamente, não estou dizendo que a análise dele está incorreta. O cara que ele falou sobre a terceira parábola que poderia levar o Bitcoin a esse preço, e de fato ele não está errado. E claro que levando-se em consideração a valorização atual, se a gente projetar no mesmo tipo de escala, no mesmo tipo de valorização, obviamente o preço tende a chegar nisso. Mas Bitcoin também, embora ele haja com ciclos, ele não é 100% linear, ele não vai estar valorizando a todo tempo na mesma proporção. Pode ser que ele valorize mais que isso, inclusive, e pode ser que valorize até menos. Então, eu, se fosse você, colocaria um pouco meus pés no chão, não contaria muito com esses 113 mil dólares. Mas assim, eu acho que o Bitcoin ainda tende a sair dessa fase ruim que está passando agora, principalmente aí com as baleias agindo, e que tende a valorizar sim. Ainda acho que ainda há espaço para valorizar.
não está 100% descartada ainda a possibilidade do Bitcoin chegar a 21 mil dólares até dezembro desse ano, só que eu não confirmo com 100% de certeza, tá? Porque, de fato, isso aí é um mercado que você tem que tomar cuidado. E lembrando, tá? Caso você faça algum tipo de compra com qualquer tipo de criptomoeda, não somente do Bitcoin, eu recomendo você fazer algum tipo de análise antes e próximo da hora que você for operar, beleza? Até porque o Bitcoin é muito volátil e a realidade do Bitcoin hoje pode ser uma realidade completamente distinta amanhã ou depois. Por isso, a todo momento você tem que estar antenado aí fazendo análises técnicas e fundamentalistas em relação a qualquer criptomoeda, não somente do Bitcoin, pela sua alta volatilidade. Agora vamos comentar aqui sobre as declarações do presidente Donald Trump, que falou que não era fã do Bitcoin. Até aí não tem nenhum problema. O cara falar que não é fã de Bitcoin, não é fã de qualquer coisa, tranquilo, o cara não é obrigado a ser fã de nada. Agora a questão é o seguinte, foi das mentiras, foi das fake news, o cara que fala tanto aí que é vítima de fake news, o cara falou aí tanta fake news do Bitcoin, inclusive endossando aquelas velhas mentiras que já conhecemos, aquele velho discurso falando, Bitcoin é coisa de bandido, é coisa de lavador de dinheiro, tá envolvido aí com atividades ilícitas, ilegais. Olha, já foi aí comprovado, já tô cansado já de repetir isso, mas eu tenho que falar. Já foi comprovado uma pesquisa aí que mostra que apenas menos de 1%, nem apenas 1%, tá? Menos de 1% das atividades ilegais aí são realizadas com Bitcoin. A maioria aí dos crimes realizados no mundo é com dólar, é com a própria moeda que ele tende a defender, tá? Mas por que ele é contra as criptomoedas? Primeiro, como todo burocrata, como toda pessoa pertencente a algum governo, o cara ele vai ser contra criptomoedas porque a criptomoeda te dá liberdade ao indivíduo de não pagar o rombo legalizado chamado imposto. Obviamente tem como você rastrear as operações, tem como você saber quem está sonegando ou não, mas tem aí uns esquemas que a rapaziada já tá sabendo como é que se faz e sabe como driblar esse tipo de problema. Então, de fato, isso é um problema para governos que necessitam do imposto para sobreviver. E nesse caso aqui não é diferente. Por isso que eu vou te falar. Não confia em papinho de político falando que eu sou a favor de Bitcoin, eu gosto de Bitcoin. Não, porque o Bitcoin dá aí a liberdade que as pessoas não paguem o salário dele de forma coercitiva, coisa que eles odeiam. Afinal, ninguém quer perder o emprego e nesse caso aqui não seria diferente. Agora, o problema não se restringe somente aqui. Para quem conhece aí a política estadunidense, o Donald Trump ele emite aí várias sanções contra muitos países e obviamente as criptomoedas para muitos desses países são um tipo de solução, vem trazer aí certo tipo de drible para essas medidas. Então a gente vê aí sanções contra a Rússia, contra o Irã, e esses países utilizam-se de criptomoedas para acabar aí se livrando desse tipo de medida, desse tipo de sanção econômica. E isso também acaba enfurecendo o presidente Donald Trump. E não é somente isso, tem a questão também do enfraquecimento do dólar como reserva de valor mundial. Então o cara, como ele é representante ali dos interesses estadunidenses, para ele, para o interesse do país dele, é óbvio que uma moeda como reserva de valor mundial, uma moeda forte no mundo, é interessante. E caso o Bitcoin venha a se tornar aí a principal reserva de valor do planeta, é claro que os Estados Unidos vão perder aí o seu poder perante ao mundo. Hoje os Estados Unidos controlam aí grande parte não somente dos países, mas das pessoas que nele residem, simplesmente pelo poder econômico, e isso seria muito reduzido. Liberdade essa que nós libertários defendemos, tá? Ninguém deve controlar ninguém. Lembrando, ninguém deve controlar ninguém por força aí de poder político ou econômico. E Rodrigo, você tá sendo aí parcial, cara, tá falando isso porque o cara é do Partido Republicano. Não, nesse caso aí, republicanos e democratas são o mesmo chorume, são o mesmo estrume, tá? Porque recentemente eu até noticiei aqui no canal, eu não passo nome em cabeça de político nenhum, nem de partido político nenhum. Eu noticiei um deputado democrata que quis aí convidar pessoas a apoiar o projeto dele que visava aí proibir criptomoedas no território dos Estados Unidos. Então, é o seguinte, eu sou a favor de liberdade, não de político ou de medida política, tá? Coloca isso na cabeça. E eu garanto que vai ter muitas pessoas nos Estados Unidos e fora dele, simplesmente porque foi o presidente Trump que criticou o Bitcoin, que vai aí ser gado, que vai aí se Maria vai com as outras, fica aí seguindo aí a boiada e vai aí concordar dizendo que criptomoedas de fato é perigoso, que é isso, que é aquilo, quando na verdade não é nada disso. E assim, o que eu acho disso? Eu acho que isso é muito benéfico ao Bitcoin, porque isso está tendo aí uma propaganda mundial. E grande parte das pessoas que é contra o Donald Trump vai passar aí a utilizar criptomoedas só de birrinha. E olha só o que ele falou, abre aspas. Eu não sou fã do Bitcoin e outras criptomoedas, que não são dinheiro, cujo valor é altamente volátil baseado no ar rarefeito. Os ativos digitais não são regulamentados e podem facilitar facilmente atividades ilegais, incluindo o tráfico de drogas e outras atividades ilegais.
Em outra fala ele diz o seguinte: da mesma forma, a moeda virtual do Facebook, a Libra tem pouca importância ou confiabilidade. Se o Facebook e outras empresas querem se tornar um banco, devem buscar a licença bancária, se sujeitarem a todas as regulamentações bancárias, e assim como os outros. E olha, com essa fala aqui ele simplesmente demonstra aí a sua vontade autoritária de querer centralizar e tornar as coisas mais burocráticas. Então, olha, eu tinha aí muitas posições favoráveis, principalmente em relação quando o Donald Trump estava no início ali do seu mandato, mas já estou começando a mudar minha opinião a ele em relação a muitas coisas, principalmente em relação a isso aqui. E assim, o cara deve saber, ele não é burro, o cara é muito inteligente, se ele não fosse inteligente, ele não chegaria onde chegou. Ele está querendo aí postergar a situação do dólar sendo uma moeda aí bem forte no mundo para o máximo que ele puder, mas ele sabe que é apenas uma questão de tempo para que a coisa se inverta completamente e que o Bitcoin passe aí a ser a moeda principal no mundo. Inclusive, um analista de criptomoedas falou o seguinte: as criptomoedas têm 4 fases. A primeira, onde ninguém conhece, ninguém nem sabe que existe. A segunda, onde a pessoa passa a conhecer, mas nem fala, nem comenta. A terceira, quando a pessoa passa aí a criticar, começa aí a entrar em choque, entrar em conflito. E a quarta, quando aquela pessoa é vencida pelo Bitcoin. E nesse caso aqui, segundo esse analista, estamos aí em relação ao Donald Trump, a terceira fase. Não somente em relação ao Donald Trump, mas em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil também. Agora vamos falar aí sobre o piramideiro, sobre o líder de um esquema Ponzi, que teve aí a sua casa incendiada simplesmente porque ele tinha enganado as pessoas, exatamente. Olha que as coisas estão aqui se tornando cada vez mais graves. Na China, recentemente, teve ali o caso das pessoas que foram enganadas naquele esquema que possivelmente teria algum tipo de ligação com a Tron e foram ali revoltadas ao escritório da Tron querer fazer justiça com as próprias mãos. Nesse caso aqui, a mesma coisa. As pessoas de fato estão se cansando desses esquemas de pirâmide financeira e não estão precisando de governo nenhum para de fato reagir. Ah, Rodrigo, mas é justiça com as próprias mãos. E daí, tá? E daí? Ninguém precisa de governo para reagir, não, tá? Se essas pessoas aqui são criminosas, se essas pessoas aqui são criminosas, eu não tô falando aqui de quem adere a esses serviços, tá? Pelo contrário, quem adere a esses serviços aqui é a vítima. Mas falo dos líderes aí, falo de quem bota aí dinheiro de pessoas que são inocentes, que não sabem onde está entrando. Se você, por algum motivo, coloca seu dinheiro correndo seu risco, né, sabendo onde está entrando, tranquilo. Agora o problema é o seguinte: pessoas que ludibriam, que enganam as outras. Aí, ao meu ver, isso é um grande problema sim, e essas pessoas aí estão tendo o que merecem, tá? E foi justamente o que aconteceu nesse caso aqui na África do Sul. Não foi no Brasil, mas a minha opinião, isso não vai demorar muito a chegar a acontecer aqui no Brasil. Tá, olha só, isso é apenas também uma questão de tempo. E aí os caras tentaram procurar o cara, né? Houve um boato de que o líder dessa pirâmide teria sido aí preso. E há também um tipo de informação cruzada em que não se sabe se o cara era dono da pirâmide ou se era apenas um administrador. Ele alega ser apenas um administrador e não ter culpa aí das pessoas terem perdido dinheiro. Mas de fato o cara sabia no que ele estava metido, simplesmente por ele gerir ali os fundos da pirâmide. Ele sabia sim que se tratava de uma pirâmide financeira que uma hora iria quebrar. Ele poderia ter caído fora quando soube disso, ou então nem ter entrado, se de fato ele sabia desde o início. E aí o cara, ele tinha um BMW de luxo estacionado aí na garagem da casa dele. E aí as pessoas, ao saber ali do boato que ele teria sido preso, foi atrás do cara na cadeia, foi ali atrás do cara tentar aí, fazer justiça com as próprias mãos. Não encontrou, o delegado falou que ali era apenas um boato, que o cara não estava preso. E aí aconteceu o seguinte: os caras foram atrás do maluco, não encontraram, foram lá na casa dele e atiraram fogo na casa dele, exatamente, tá? Olha só a imagem. Tá, colocaram fogo na casa dele. E eu não vou aqui mostrar o vídeo porque para não tomar aqui strike, direitos autorais. Mas de fato o cara aí teve um grande prejuízo, tá? E obviamente a BMW que estava ali na casa dele também deve ter ali pegado fogo junto, um grande patrimônio dele. Ele não estava dentro da casa, não somente ele, mas nenhuma pessoa estava dentro da casa. Então vítimas fatais não ocorreu aí, mas o cara teve aí um grande prejuízo aí e não foi encontrado até agora. O cara tá foragido e assim, eu garanto aí que esse cara não vai dormir tranquilo nem tão cedo, tá? E que isso sirva de lição pra você que tá querendo ser algum piramideiro, dono de pirâmide ou querendo ser líder, porque de fato a coisa tá engrossando e não vai ser o governo que vai te destruir, não. Vai ser de fato teus próprios clientes aí que, revoltados em caso de perder dinheiro, vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Olha, o cenário aí não é muito positivo para aqueles que pensam aí em entrar nesse tipo de esquema, tá? Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Muito informativo e nos vemos na próxima.